Tropa, bem-vindos! Hoje é um vídeo sobre curiosidades, sobre ranking e patentes dos G.I. Joe Classified. Vamos lá? Oficina dos Joes. Tropa, bem-vindos! Eu sou o Juca Pereira. E aqui é Private Sherman. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o ranking e as patentes dos G.I. Joes, tá? Esse vídeo foi solicitado pelo amigo Everton Pedro, que fez essa solicitação nos comentários do review do Sgt. Stalker, que você pode clicar aí no card, beleza? Bom, vamos lá. Qual que é a ideia aqui, né? Todos os nossos personagens queridos aqui, e aqui eu vou levar em consideração os file cards que saíram na linha Vintage, eles saíram lá nas primeiras revistas da Marvel, lá na década de 80, e foram seguindo sua carreira desde 80 até 2021, 22, quando a revista ainda funcionou aqui por outras editoras, pela Devil's Due e pela IDW. E no decorrer desse tempo, os personagens, né, foram evoluindo, né, eles foram mudando de graduações, foram sendo promovidos, etc e tal. Então, pessoal, a ideia desse vídeo é justamente mostrar a evolução dos personagens dentro das histórias e quadrinhos, baseado sempre no file card, como ponto inicial, e depois seguindo as histórias deles, beleza? Então vamos seguir aqui e vamos começar a falar. Algumas considerações que eu fiz aqui, tá, gente? Primeiro, só estou considerando personagens da linha G.I. Joe Classified que foram lançados ou anunciados até novembro de 2022, que é o ano corrente, tá bom? Não vou pegar todo o universo de G.I. Joes, porque é um monte de gente. Posso fazer isso em outro vídeo, mas esse aqui eu comecei devagar aqui para ver se faz sentido para todo mundo, tá bom? Beleza, considerei os file cards que a Hasbro lançou, na maioria dos casos todos os brinquedos, né? E nos quadrinhos, o que eu falei antes, o que veio na Marvel, o que veio na Devil's Due e o que veio na IDW, tá? Então é isso que vai seguir aqui a nossa linha de trabalho, beleza? Quais são os personagens de G.I. Joe Classified que eu estou considerando? Então todos esses que estão aqui na lista, que são os Joes, obviamente eu tirei os Cobras aqui da conversa, tá? Posso tentar fazer um vídeo dos Cobras se vocês quiserem também, é mais complexo porque o Cobra não tem uma estrutura militar padrão, né? Mas a gente pode tentar. Então eu considerei aqui apenas os personagens dos G.I. Joes, tá bom? Aqui eu coloquei esses em amarelo porque esses aqui foram só anunciados, mas eles não foram ainda, não tem caixinha, não foram vendidos ainda, não foram lançados, tá? Então eu só marquei aqui, mas eu vou considerar na minha análise aqui também, tá bom? E o único personagem que eu não vou contar mesmo é a Kiko, que a Kiko ela apareceu só no filme dos G.I. Joes e ela não é nenhum ranking militar, ela não é da equipe dos G.I. Joes. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo aqui, gente, falando um pouquinho sobre a organização das Forças Armadas, eu não sou especialista em militaria, eu não sou especialista em organizações militares e como elas funcionam. Eu fiz uma pesquisa na internet aqui que demorou bastante tempo para tentar achar tudo, mas eu não tenho 100% de certeza de que tudo tá aqui tá certinho, tá bom? Então se eu tiver alguma coisa errada, vocês me falam, foi o máximo que eu consegui fazer, tá bom? Vamos lá então. Um pouquinho pra gente, só para ter uma ideia, usando como base a referência às organizações que a gente tem no Brasil, né? Então aqui à esquerda, a gente tem aqui dentro do Brasil o Ministério da Defesa, que é esse logotipo no cantinho esquerdo ali, MD, né? E no Ministério da Defesa a gente tem uma unidade, um órgão, né, chamado Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Essa unidade é composta pelos principais nomes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então esse aqui é o chamado Estado-Maior e é o órgão responsável às Forças Armadas no Brasil. Nos Estados Unidos as coisas são um pouquinho diferentes e as Forças Armadas estão divididas aqui em dois ministérios, né? O Ministério de Defesa e o Ministério de Segurança Nacional, tá? Lembrando que nos Estados Unidos o Ministério chama Departamento e o Ministro chama Secretário de Defesa, tá? Então aqui no Brasil é Ministério e Ministro, e nos Estados Unidos ele é Departamento e a pessoa responsável pelo departamento é o secretário. Nos Estados Unidos eu vou começar pelo Departamento de Defesa, né? E o Departamento de Defesa tem esse Chief of Staff, Joint of Chief of Staff, que é a junta, né, dos chefes dos serviços militares das Forças Armadas. É composto pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Só que tem uma diferenciação aqui, porque no Brasil a gente tem 3 Forças Armadas, né, ou 4, se a gente considerar os fuzileiros. Embora os fuzileiros eles não tenham o cargo mais alto, né, o nível mais alto,
mas são 4 forças. Nos Estados Unidos a gente tem 6 forças, às vezes a gente tem até 8 forças militares. Então entre elas tem, além da Marinha, Exército e Aeronáutica, a gente já tem os fuzileiros, como no Brasil, tem a Força Espacial, né, que a NASA se reporta à Força Espacial também, e tem a Guarda Costeira. A Guarda Costeira, apesar dela ser uma força armada, ela responde para o Departamento de Segurança Nacional, ali, o Homeland Security. Porque ela tem um papel duplo ali entre proteger as fronteiras, mas proteger também a parte interna dos Estados Unidos. Só uma observação, eu não considerei as forças policiais nem os bombeiros, tá bom? Bom, partindo para as Forças Armadas Americanas, o que eu coloquei aqui? Eles são classificados através do famoso grade, ou pay grade, né? Que é a folha de pagamento, é o nível deles. O nível mais baixo vai do E1 até o E9, e depois vai W1 a W5, e depois do O1 até o O10, e às vezes tem um nível especial. Essa classificação de grade, né, ela é equivalente em todas as Forças Armadas, uniformemente, tá? Então, um militar que está no nível W1 do Exército, ele tem a sua equivalência na Aeronáutica, na Marinha e em todas as outras forças. É uma forma, entre aspas, fácil e rápida de entender ali como são divididas as pessoas e quem tem uma patente mais alta, tá bom? Então, só para entender aqui, o nível E1 até o E9 são os níveis Enlisted, né, que são desde os soldados, aqui o Private e o nosso amigo Sherman aqui, não é isso, Sherman? Affirmative, sir. Pois é, né? Até o nível de sargento. O W são os níveis de subtenentes e a partir do nível O1 é de segundo tenente até coronel, ou capitão, ou general, ou almirante, dependendo de que nível a gente for, tá? Então aqui eu achei esse mapinha bacana e coloquei aqui para vocês, tá? Então calme-se, que eu vou ensinar como é que lê isso aqui, tá bom? Então, partindo ali, ó, da esquerda superior, do lado esquerdo, na parte de cima, você vê todos os grades ali, ó, E1, E2, E3 até o E9, e aí tem mais uma coluninha ali especial. Então, aquele é o primeiro quadro que você lê. Então, a primeira linha aqui embaixo das grades, você tem Army, né, que é o Exército, e tem toda a nomenclatura de cada um dos níveis. Depois você tem os Marines, que são os fuzileiros. Depois você tem a Força Aérea e os espaciais. Depois você tem a Marinha e depois você tem a Guarda Costeira. Então, exemplificando o que eu estava comentando sobre o grade, né, que é igual para todas as Forças Armadas, o nome do cargo, efetivamente o nome da patente, ela é diferente em cada um dos braços armados. Então, por exemplo, o E3 no Exército é um Private First Class. Já na Aeronáutica ele é um Airman First Class, tá vendo? E assim sucessivamente. Após a gente ler esse quadro da esquerda, que é do E1 até o E9, a gente vai para o quadro da direita embaixo, que vai do W1 até o W5, e ali mostram os níveis intermediários de subtenente. E veja que alguns níveis não têm essa classificação. Então, por exemplo, se você é da Aeronáutica ou das Forças Espaciais, não tem ninguém nessa classificação. A pessoa, o militar, ele passa da promoção ali do E9 direto para o 01, tá? Não tem essa parte aqui. E aí, seguindo na parte de cima do quadro, né, 01 até o 010 ou Special, a gente tem as classificações de alto nível ali das Forças Armadas, tá? Notem que é unificado a nomenclatura dos rankings aqui, né? Então, o Exército, as Forças Aéreas, os Mariners e o Espacial tem quase o mesmo nome, e a Marinha e a Guarda Costeira tem todos o mesmo nome, tá? Lembrando que aquele Special ali, né, o nível mais alto, que é depois do 010, só existe um, que é o general do Exército, e ele tem que ser do Exército, e ele é responsável pelo Exército, pelos fuzileiros, pelo Espacial e pelas Forças Armadas, né? E o nível especial ali da Marinha, né, que é o almirante, ele também é responsável pela Guarda Costeira. Então não tem uma Guarda Costeira nível especial, e nem um Força Aérea, nem um fuzileiro e nem um espacial no nível especial, tá? Esses dois cargos são exclusivos para o Exército e a Marinha. Beleza? Ficou confuso? Acho que não, né? Deu para explicar aqui mais ou menos. Mas a gente vai colocar no exemplo agora dos nossos amigos, tá bom? Aproveitando que você chegou até aqui, gente, Sherman, apesar de você estar chateado com o seu nível, dá um recado pro pessoal, por favor. Se inscreve no canal. Isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, aperta o sininho e deixa um like nesse vídeo, beleza? Vamos seguir aqui. Bom, o que eu coloquei então?
Eu coloquei aqui todos os rankings iniciais, baseado no file card da Hasbro, de todos os personagens que a linha Classified ou lançou ou já anunciou. Então são esses caras aí. Algumas considerações aqui, né? O Big Ben, por exemplo, ele é da SAS, ele é um militar britânico, né? Então a classificação dele é o equivalente ao E6, né? Que tem uma outra classificação e uma outra nomenclatura lá. SAS, Special Air Service. Outro ponto interessante, tropa, é que o Flint, ele está descrito na ficha dele como sendo Warrant Officer, porém ele é um nível E6, que é um nível de Enlisted, não é um nível de subtenente, deveria ser um nível W, né? Então tem uma certa discrepância na hora de fazer o file card e colocar o nome do personagem, né? Então seguindo aqui para a nossa régua, o que eu coloquei, né? No lado esquerdo eu coloquei todos os níveis OS, né? Todos os níveis de alta patente. Aqui na coluna do meio eu coloquei todos os rankings W, e na parte da direita eu coloquei todos os níveis dos principais soldados. Então a gente consegue ver aqui a distribuição entre eles. Todo mundo que está escrito em branco, ele faz parte do exército, né, Army. Todo mundo que está em azul faz parte da marinha. Todo mundo que está em verde faz parte dos fuzileiros. E todo mundo que está em marrom faz parte das Forças Armadas. Aqui o único é o Big Ben, mas ele é britânico, tá? Mas é o equivalente às Forças Armadas americanas. Então a gente pode ver aqui que o Rock começou a carreira dele nos G.I. Joes no gibi número 1 como sendo nível 7, general, tá certo? Né? E o Falcon ele já começou como O2, né? Que é o tenente. O Torpedo, embora a gente não dê muito crédito pro coitado, né? Ele é um nível bastante alto também, né? Ele é W4 aqui, pela Marinha, né? E aí seguem os níveis mais baixos aqui. Interessante é que todo mundo chamado para participar dos G.I. Joes, né, o ranking dos soldados precisa ser no mínimo nível E4, que é o Corporal, né? Então a gente não tem aqui E3, E2, E1. Eu já vi aqui em alguns personagens são E3, mas não tem nenhum ainda na linha Classified que é E3. Ou seja, não é uma pessoa que não tenha experiência militar nenhuma, ela já tem um nível alto, porque o Corporal também é um especialista, o que faz sentido, né? Porque a tropa do G.I. Joe é considerado aquela tropa que reúne os especialistas nas suas principais áreas ali, né? Então a gente tem alguns exemplos bastante interessantes, né? Em especial o Duke ali, né? Que ele está como First Sergeant ali no nível E8, né? O que é legal. E a gente vê ali, ó, que o Gung-Ho, o Slaughter e o Shipwreck também são sargentos, né? Também estão no nível alto. E seguindo para o próximo passo, eu coloquei eles no final da carreira deles, ou seja, lá no último gibi, lá no último quadrinho que apareceu, como foi a evolução desses personagens, né? Como é que eles se movimentaram, né? Eu coloquei em sublinhado, né, aqueles que mudaram de nível, né? Então, por exemplo, o Rock era E7 e passou, perdão, era O7 e passou para ser O9, né? O Falcon também subiu, né? E aí o Flint finalmente apareceu como W2, né? Já que ele é um Warrant Officer, tá escrito lá na ficha dele, né? No card dele, tá escrito que ele não tinha como ele ser um nível E, né? Deveria ser um nível W mesmo, né? E aí o Beachhead também passou a ser nível mais alto aqui, o Master Sergeant, o Gung-Ho e o Stalker. Isso é legal. A ficha, lá no review do Stalker eu falo que ele teve essa evolução, dá uma olhadinha lá no card. O Duke manteve o mesmo nível, e eu expliquei a questão do Duke lá no nível do review do Duke, dá uma olhadinha lá. E aí até o Snake Eyes aqui passou para o nível de First Sergeant aqui também, muito legal, né? Várias pessoas foram promovidas e outros mantiveram a mesma posição. Depois de 40 anos no serviço militar americano, algumas pessoas conseguiram subir um nível, né? Como o Breaker. Mas enfim, tiram piadinhas à parte, né? Porque o tempo passa diferente no gibi, não é isso? Então aqui nesse último gráfico eu coloquei todos aqueles que mudaram de nível, e esse numerinho entre parênteses foi o número de níveis que eles subiram na carreira deles dentro dos G.I. Joes, né? Interessante então o Flint, que subiu 5 níveis, olha lá, tem um númerozinho 5, né? O Stalker subiu 4 níveis, que também é um número bastante representativo, né? E a maioria dos outros também subiram 3 níveis, né? Como é o caso do Beachhead, do Roadblock, da Scarlet e do Snake Eyes, tá vendo? Bem legal, né? O Spirit também passou 3 níveis, e alguns não mudaram de posição. Bom, gente, então era isso, essa era a ideia de eu queria mostrar esse ranking para vocês. Eu fiz esse aqui com bastante capricho, foi bastante difícil de levantar todas essas informações, mas agora ficou mais mastigado, tá bom?
E aí, a partir que vão surgindo novos lançamentos dos G.I. Joes, a gente vai fazendo a atualização dessa lista aqui dos rankings, tá? Agradeço por ter chegado até aqui, se você deixar um like, né? E nos vemos no próximo vídeo e yo, Joe!